Ok, pessoal, aqui a gente tem um exemplo que pede para classificar em termos de T os membros da família dada desse jeito, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né, que a gente tem aqui os membros dessa família. Qual é a ideia, né? Para cada T real que a gente substitua aqui, a gente vai ter um número vezes x2, outro número vezes y2, outro número vezes z2 igual a um determinado outro número, tá bem? E a ideia é que a gente deveria interpretar isso aqui, né, conforme a gente tinha já conversado, como sendo m vezes um x quadrado, ny quadrado, pz quadrado igual a um determinado r, tá bem? Então, a gente precisa, né, estudar os sinais desses coeficientes aqui em termos de t para poder resolver o exercício, tá bem? Então, o que eu vou fazer antes de tudo, né, é selecionar aqueles valores de t particulares para os quais essa equação perde algum termo, tá? Porque daí a gente vai ter que dar um tratamento diferente e não vai cair nessas que nós já estudamos, né, que são as equações de um elipsoide hiperboloide de uma e duas folhas, tá? Porque daí a equação vai ter menos termos e a gente vai ter que, enfim, tratar de um jeito diferente. Então vamos primeiro, tá? Quando eu vou resolver um exercício desse, eu sempre penso assim, né? Eu sempre resolvo primeiro, né? Aí eu penso em quais são os valores especiais. Quais são os valores especiais de t? Porque especiais exatamente por isso, né? Aqueles que fazem a equação perder algum termo, ou seja, quando algum coeficiente se anula. Então a gente está vendo, né? O coeficiente se anula, bom, para o valor de t onde t ao quadrado é zero, onde t ao cubo menos t é zero, onde t mais 1 é zero e daquele lado lá, né, t ao quadrado menos 1 é zero. Se nós resolvermos essas equações aqui, são mais ou menos fáceis de resolver, né? Então isso aqui a gente vai obter que t igual a zero é uma solução dessa, tá bom? T igual a menos 1 é uma solução dessa daqui. T igual a 1 e menos 1 são soluções dessa. Tá? E aqui, bom, vai aparecer 0, 1 e menos 1. Tá? Então, para qualquer desses valores, a nossa equação vai perder pelo menos um coeficiente. Tá bem? Então, vamos ver. Eu vou tratar esses valores especiais primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, pegar na ordem, né? Na ordem crescente. Então, eu pego t igual a menos 1 primeiro. Então, a equação correspondente a t igual a menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, vai ser x ao quadrado. Aqui, quando eu coloco menos 1, esse termo desaparece, né? Porque menos 1 ao cubo menos menos 1 dá zero. Tá? Aqui eu vou colocar, aqui também vai dar, quando eu coloco menos 1 aqui também vai dar zero, vai sumir, né? Tá bem? E quando eu coloco menos 1 aqui, também vai dar zero. Então, a nossa equação, né, se resume a x ao quadrado igual a zero. Essa equação x ao quadrado igual a zero, vista dentro de R3, né, é equivalente a x igual a zero, né? Tá? Porque x ao quadrado, bom, e x se anularem é a mesma coisa, tá bem? Então vocês observem que qual é a solução dessa equação dentro do R3 desde o ponto de vista geométrico? Bom, a gente já sabe que isso aqui define um plano, que é exatamente o plano YZ, tá? Então isso aqui é um plano πYZ. Tá? Então, para esse valor t igual a menos 1, um elemento da família, né, um membro da família, é um plano, que é exatamente o plano YZ. Vamos lá, para t igual a zero, o que vai acontecer? Para t igual a zero, a nossa equação se reduz a essa parte aqui vai sumir, tá? Essa parte aqui também vai sumir, vai sobrar o quê? Isso, né? Então vai ser 0 mais 1, então vai ser z quadrado. E do lado esquerdo eu vou ter, perdão, do lado direito eu vou ter 0 menos 1, então menos 1. Bom, essa equação aqui, vocês vejam, né?
a gente precisaria encontrar um ponto x, y, z real, onde a coordenada z satisfizesse que z ao quadrado vale menos 1. Tá? Bom, isso vocês já sabem, né? Nenhum número ao quadrado pode ser negativo, tá certo? Então não existe nenhum z que satisfaça isso e, portanto, não existe nenhum ponto x que satisfaça, nenhum ponto com coordenada x, y, z que satisfaça essa equação. E, portanto, digamos, para o valor t igual a 0, o membro da família, o membro correspondente dessa família aqui, tá? Quando visto do ponto de vista geométrico, é o conjunto vazio. Tá? Então, isso aqui é isso, né? O conjunto vazio. Tá? Então, não tem nenhum ponto na solução dessa equação correspondente ao valor t igual a 0. Quando a gente pega t igual a 1, que é o próximo valor especial, né? Vamos novamente calcular a nossa equação. Ela vai ser, vou substituir lá, né? Então vai ficar x ao quadrado. Essa parte aqui do meio vai sumir, tá? Porque 1 é a raiz disso aqui. Mais, agora eu vou colocar 1 mais 1 z ao quadrado, né? Então eu vou ter 2z ao quadrado. E 1 é a raiz daquilo lá do lado direito. Então eu vou ter igual a 0. Então vamos analisar o que essa equação aqui representa desde o ponto de vista geométrico. Tá? Desde o ponto de vista geométrico, vocês vejam, né? Vamos primeiro tentar entender as soluções do jeito numérico, né? Ó, veja, a gente tem um número ao quadrado mais outro número, 2 vezes um número ao quadrado, né? E o resultado está dando 0. Bom, números ao quadrado, né? Eles só podem ser ou positivos ou 0. Tá bem? Então, se algum deles aqui fosse positivo, tá? Se x ao quadrado fosse positivo, ou se o 2z ao quadrado fosse positivo, né? Então, essa soma aqui não teria chance nenhuma de dar 0. Tá? Então, o único jeito, os únicos valores x e z que satisfazem essa equação aqui, os seus valores x igual a 0, z igual a 0, e o y, bom, o y não aparece aqui, tá certo? Então, o y pode ser qualquer coisa. 0, 0, y. 0, y0, tá? Para qualquer y. Por quê? Porque o y não aparece nessa equação. A gente está buscando, não esquece, né, soluções em R3. Tá? E, bom, quais são os pontos que são os pontos dessa forma? Tá? Quando o y varia, né? Já que o y não interessa, a gente pode fazer ele variar, né? Tá bem? Então, isso aqui é exatamente, né, o eixo. Isso aqui é o eixo OY. Bem, então, novamente, para o valor t igual a 1, né, as soluções da equação correspondente vão ser desse tipo, para qualquer y, e isso esses pontos, né, são aqueles que formam o eixo y, tá bem? Então, assim, a gente tratou primeiro, né, esses valores especiais que fizeram a nossa equação perder algum termo, pelo menos, tá? De maneira que ela fica mais simples e a gente consegue analisar de um jeito, em geral, mais fácil. Bom, agora eu vou para o segundo passo, que seria analisar os valores não especiais. Para esses valores, né, que no nosso caso aqui são os valores t diferente de 0, de 1 e de menos 1, a nossa equação ela é, por assim dizer, completa, né? Aparecem todos os termos que a gente estava prevendo aqui nessa equação geral, tá bem? Quando a gente faz o t, pensando o t, digamos, como variável, né? Tá certo? Então, a gente consegue analisar fazendo aquele tipo de análise que a gente fez quando eu estava dividindo em casos, né, as nossas equações de acordo com o sinal dos coeficientes. Então novamente, né, um mx quadrado, um ny quadrado, um pz quadrado igual a um determinado r. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar simplesmente o sinal dos coeficientes aqui.
tá bem? Então, para isso eu vou fazer uma tabela. Vou fazer com uma tabela aqui e daí a gente vai conseguir... vou mostrar para vocês como funciona. Então, olha, o que normalmente eu faço, né? Para esses aqui eu botar coef de coeficiente, né? O número que acompanha x ao quadrado. Coeficiente de y ao quadrado. Coeficiente de z quadrado, tá? E aqui eu vou botar o termo independente. O termo independente, tá? Correspondendo o quê, né? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Vou botar lá na nossa equação geral, t ao quadrado. O de y ao quadrado é esse, o de z quadrado é esse e o termo independente é esse. Então, vou colocar lá. Quando a gente analisa os sinais, né? Dependendo de t, o que a gente vai ver? Deixa eu colocar assim, né? Com uma tabela de sinais aqui. E agora eu vou marcar aqui, nesse eixo aqui, imagina t variando aqui, né? Por exemplo, digamos que aqui fosse o eixo t, né? Onde t varia. Vou marcar os valores especiais primeiro, né? Então, vou marcar -1, digamos. Vou marcar 0. E vou marcar 1. Então, olha o que acontece, né? O coeficiente x ao quadrado, se vocês olharem lá, é t ao quadrado, né? Então, ele é positivo, t ao quadrado, né? É positivo, salvo aqui onde ele se anula, tá? O coeficiente de y ao quadrado é t ao cubo menos t, tá? t ao cubo menos t, vocês fazem uma análise de sinal aí, e vocês vão ver que ele é assim, né? Menos mais, menos mais, dependendo de t, ou seja, para t menor que -1 ele é negativo, entre -1 e 0 positivo, para entre 0 e 1 ele é negativo e depois de 1, né, ele é positivo. Quem é o coeficiente de z quadrado? Ele é t mais 1. t mais 1 só pode mudar na sua raiz, né? Tá? Ou seja, aqui onde ele se anula é o -1, né? Tá? Então ele é negativo para cá e positivo para cá. Tá bem? E depois, finalmente, o termo independente, né? t ao quadrado menos 1. Tá? Então, ele vai ser negativo entre as suas raízes e vai ser positivo fora delas. Então, tá aí nossa tabela completa de sinais, né? O que isso quer dizer? Como é que a gente vai analisar, né, a nossa equação? Tá? Então, lembra, aqui eu vou ter o coeficiente de x ao quadrado, né, positivo, e de y ao quadrado e de z ao quadrado negativo. Tá? Então, isso aqui vai ser... e aqui está positivo o termo independente. Tá? Então, isso está no formato que é bom de a gente analisar. Então, o que nós fazemos, né? A gente tem dois sinais negativos, o termo independente está positivo, tá? Então, isso aqui é o quê? Nesse intervalo, a gente obtém hiperboloides de duas folhas. Por que dois sinais negativos, lembra? Tá? Aqui o que eu vou fazer, nota, né? A gente vai ter qual coisa? Veja que o de x ao quadrado está positivo, de y ao quadrado positivo e de z quadrado positivo. Tá? Então, quando a gente olha para a equação, né, a gente vai ter uma coisa, um número positivo vezes x ao quadrado, outro número positivo vezes y ao quadrado, outro número positivo vezes z ao quadrado. Então, todo mundo vai ser positivo do lado esquerdo da equação, tá? Quando a gente olha ali para o enunciado. Só que do lado direito, né, que é o termo independente, está dando negativo, certo? Então, não tem jeito nenhum, né, de essa equação ser satisfeita para algum trio x, y, z. Então, aqui a gente ganha o conjunto vazio. Tá? Vamos lá. Nesse intervalo, entre 0 e 1, vocês vejam, né, a gente vai ter dois positivos, um negativo e outro negativo. Só que qual é a desvantagem para a gente comparar com o que a gente estava
como a gente estava acostumado, né, é que aqui o termo independente está negativo. Quando o termo independente está negativo, tá, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, a gente vai ter, na verdade, né, menos, mais, mais. Tá? Então, ó, menos, mais. Então, nós temos um sinal de menos, estou multiplicando a equação toda por menos 1, tá? Seria um sinal de menos aqui e outro sinal de menos aqui. Tá? Então, na verdade, a gente teria novamente, né, um hiperboloide de duas folhas, só que agora vocês veem que o eixo dele, né, mudou, está sendo esse daqui. Né? Então, a gente vai ter um hiperboloide de duas folhas. Tá? O que mudou, talvez deixa eu colocar aqui antes, tá? Aqui o eixo, né? O eixo de simetria é o AX. E aqui o eixo de simetria é o OY. Aonde eu tirei isso? Bom, pensa no sinal do sujeito que está positivo, né? Ó, aqui eu tenho dois negativos e o positivo está acompanhando o X. Então, o eixo é o AX. Aqui, quando eu faço esse processo de multiplicar por menos 1, né, então vai ficar mais e menos. Então, eu tenho dois sinais de menos aqui e um sinal de mais aqui. Tá? Aqui é o coeficiente do y². Então, o eixo é y. Finalmente, no intervalo para t maior do que 1, todo mundo está positivo. Né? Quando todo mundo está positivo, então a gente está na situação de um elipsoide. Tá bom? Então, isso aí são todas as quádricas que aparecem nessa família. A gente vai ter, bom, talvez para completar, né? Para t menor do que menos 1, temos hiperboloide de duas folhas com eixo x. Para t igual a menos 1, a gente olha lá nos nossos valores especiais, né? A gente vai ter um plano. Tá? Plano. O πyz. Para o valor t igual a 0, nós temos o conjunto vazio. Tá? E para o valor t igual a 1, nós temos aí o eixo OY. Não confundam, tá? Aqui eu estou falando que é um hiperboloide de duas folhas com eixo de simetria OY. Tá? Aqui eu estou falando que a quádrica correspondente, né, o membro da família, é o eixo OY. Tá bom? Isso termina esse exemplo. Aqui, pessoal, a gente tem uma tentativa de visualizar esse exemplo, né, esse que a gente acabou de fazer. Tá? Então, te lembro que a gente para cá, aqui eu coloquei K, né, no lugar de T, porque por uma questão de compatibilidade aqui do software. Veja que para K menor que 1, aqui eu estou vendo K, né, que é o nosso T, tá? Menor como 2 ponto alguma coisa, né, menos 2, menos 3, por exemplo. Né? A gente está vendo aqui um hiperboloide de duas folhas com o eixo de simetria, o eixo X, né? Tá? Conforme a gente tinha visto, a gente tinha comentado. Né? Tá? É o extremo esquerdo, né, da nossa resolução, quer dizer, com intervalo para t menor do que menos 1. Então vamos ali para um valor especial, que é o valor t igual a menos 1. E vamos ver o que acontece. Tá? Então são todos hiperboloides, como a gente tinha previsto. Tá? Para t ou para k igual a menos 1, a gente ganha o nosso plano, definido pela equação x igual a 0, né, que é o plano yz. Tá? Ele aparece aqui, então. Agora, para cá, né, entre menos 1 e 0, por exemplo, a gente não vê nada. Né? Tá vendo? Olha só. Menos 0,5, por exemplo, né? A gente não está vendo nada. A partir de um determinado momento, que é k igual a 0, a gente ainda tem o conjunto vazio, e para k maior que 0 a gente passa a ver, né, novamente hiperboloides, tá, de duas folhas, só que agora o eixo, né, é o eixo verde aqui, que é o eixo y. Tá bem? Isso se mantém até o valor 1, onde a gente obtém, que é um dos valores especiais. Né?
Tá? A gente obtém o eixo Y, que está aqui marcado em vermelho mais forte, né? Mais destacado. E para cá, maior do que 1, a gente vai ganhando elipsoides, tá? Que estão aí, né? Tá bem? Aí estão os elipsoides. Tá, então isso termina o que eu queria mostrar para vocês.